Eu vou convidar aí para participar com a gente de Tempo Real hoje, Lívia Pessoa. Tudo bem, Lívia? Seja bem-vinda a Cuidado Combatente aí no nosso Jornal. Tudo bem, Joel? Eu fico posicionada onde? Aqui, vamos lá. Tá. Vamos aqui. Sandoval Santiago é a sua referência. Certo. Aí tá bom, tá ótimo, não tá bom, Sandro? Pronto, muito bem. Lívia Pessoa. Bom, Lívia, vamos falar um pouco a respeito da agenda hoje do prefeito da cidade de Teresina. Hoje, o prefeito Silvio Mendes visitou o Palácio da Música em Teresina e agora vai oferecer uma oportunidade para abrir espaços, para eventos musicais na cidade. Quem esteve lá foi Tárcio Cruz e traz os detalhes para a gente aqui no Jornal do Piauí. Notas de uma sinfonia que volta para sua casa. O prefeito Silvio Mendes visitou na manhã de hoje o Palácio da Música de Teresina. O espaço foi reformado e volta a receber os ensaios da Orquestra Sinfônica e da Orquestra Sanfônica da capital. O espaço também oferecerá cursos de violão, violino e sanfona, além de voltar a receber concertos e shows. O prefeito lembrou com carinho a criação do espaço, que completa 16 anos em 2025. O Palácio da Música, ela tem uma história. Aqui era o mercado do cajueiro, tradicional, mas ela não tinha mais movimento. E foi pelo endereço, pela área disponível, nós construímos aqui o Palácio da Música. Porque antes a Orquestra Sinfônica, a Banda 16 de Agosto, a Banda Sanfônica, eles treinavam ou ensaiavam num fundo de quintal, uma coisa absolutamente inadequada. E aqui, em respeito à música, à qualidade dos músicos teresinenses, que tem muita qualidade, veja só, a Orquestra Sinfônica, que nós devemos ao maestro Aurélio, ela tem mais de 60 músicos, né? Todos teresinenses, todos daqui da terra. E o Aurélio está com um grande desafio, que é tornar Teresina uma cidade musical. Ele está organizando uma agenda para que bote quem tem a qualidade e a virtude de bom músico, e aqui nós temos muitos, até porque abre espaço, o mercado, para que a gente conheça os nossos conterrâneos que sabem alegrar nossa alma. E o melhor remédio para a alma ser feliz é a música. Com as atividades praticamente paralisadas nos últimos anos, o Palácio da Música voltará a ser a Casa dos Músicos de Teresina, de acordo com o presidente da Fundação, Monsenhor Chaves. Hoje nós estamos devolvendo o Palácio com condições para que os músicos realmente desenvolvam a sua arte. Então, é muito importante para nós começar o ano com a nossa casa toda equipada, tá certo? Para que esse ano todo de atividades seja com um astral bem interessante. O palácio sendo realmente o palácio dos músicos da cidade de Teresina. Então o objetivo hoje da visita do prefeito é ver que a ideia da construção desse prédio aqui foi justamente dele. E nós estamos trazendo justamente ele com essa reforma, com tudo novo para começar o ano. Espaço bonito, espaço interessante, a casa da Orquestra Sinfônica da cidade de Teresina, que funcionava ali no antigo mercado do Cajueiro, que eu ainda vi, com criança ali na região, ainda vi funcionar o mercado do Cajueiro. Hoje, Palácio da Música, com toda essa estrutura para atender aí a arte e a cultura na cidade de Teresina. Muito legal esse espaço, que a Lívia não conhece, né, Lívia? Não conheço, mas irei conhecer em breve. Pois é, mas tem uma explicação. Lívia é uma parnaibana de 1,97 m de altura. Eu não tenho 1,97 m de altura. Ainda não conhece totalmente a nossa cidade de Teresina. Mas um dia vai conhecer lá o antigo mercado Cajueiro, hoje Palácio da Música. Certo. 1,75 m de altura, e com esse 1,75 m de altura, digo que é muito importante a presença de ter um artista e um músico, em específico no caso do maestro Aurélio, na Secretaria de Cultura, porque existe esse olhar mais sensível, essa capacidade de compreender as dores por uma forma de experiência, não somente de compreensão. Então, é importante ver que isso está sendo realizado na prática, como, por exemplo, no caso dos músicos de Teresina, que passaram duras penas em relação à pandemia e que agora podem respirar um pouco mais aliviado de que tem uma perspectiva, tem uma esperança de melhora e de atenção a esse setor, Gelson. E essa relação construída, entre a Fundação Cultural, a Palácio da Música e a própria orquestra, com o nome de Aurélio no comando, também acaba tendo uma força simbólica, Lívia, porque a mesma orquestra teve dificuldades na gestão passada, numa época como essa,
muito oposta ao que está vivendo agora, nesse momento. Exato, porque muitas vezes, tem até uma frase que é dita, que nas primeiras dificuldades que acontecem em uma gestão pública, a cultura é sempre a primeira a ficar de lado, porque existem outras prioridades, e tudo bem, é compreensível, mas ela também é importante, ela também faz parte de uma construção social do indivíduo. Então, o teresinense ele precisa ter esse acesso, não somente como o receptor, mas com aqueles também que fazem parte, que precisam de um auxílio, que precisam de um investimento, de estrutura e infraestrutura para exercer sua vocação. Então, é bonito de se ver que existe esse espaço e que tem a expectativa de ser cada vez mais aprimorado. Legal. Um abraço a todos os músicos, né? O pessoal, inclusive, da Escola de Música de Teresina, também ali no Palácio, no Centro Artesanal da cidade de Teresina. Realmente são artistas que enaltecem, engrandecem a cultura piauiense com a música erudita. Escola de Música de Teresina. Está me dando aqui a informação, a Neira do Rego Monteiro. Foi aluno da Escola de Música de Teresina. Você? Fui. Ah, legal. Foi aluno de Aurélio Melo, inclusive. Qual instrumento? Violão instrumental clássico. Ah, muito bem. Legal. Em breve, um recital no Jornal. Bom, vamos falar a respeito agora do outro assunto tratado pelo Tássio e o prefeito Silvio Mendes, que comentou uma reunião com os secretários e falou sobre desafios com as dívidas encontradas e também a renegociação para o contribuinte. O assunto finanças, Lívia, é a agenda primeira da prefeitura para tentar encontrar soluções, né? Quando assume ali a transição, já apresenta suas primeiras preocupações com esse assunto, né, Lívia? É de onde parte tudo, né, Joelson? Então, as finanças, elas tentam ter um respiro, ter um fôlego a mais, de acordo com o prefeito, daqui a 3 meses, né, com 6 meses de gestão, deve haver mais esse lastro econômico na capital, mas que ainda assim possui dificuldades e um déficit bastante rigoroso, um déficit bastante perceptível na execução da função pública. Então, o prefeito falar sobre isso destaca essas dificuldades e os motivos de certas coisas não estarem acontecendo ainda. Vamos acompanhar o que disse o prefeito Atássio Cruz. É uma análise ainda que não está completada, mas é para que todos saibam das enormes dívidas que a prefeitura vai tentar resolver e vai ter que ter solução. O que nós assumimos a partir de janeiro, que está sendo feito e autorizado, está sendo pago, mas é até preciso fazer o que a população espera como direito dela. Tem dívidas, sim, muitas, enormes, como eu nunca vi, mas é preciso que o dinheiro que a população paga com seus impostos volte para ela em serviços que ela precisa como direito dela. Por exemplo, nós, por uma questão de formalidade, não foi possível fazer uma justiça social, que é o papel principal da prefeitura, que era isentar quase 130 mil imóveis de famílias mais pobres, a mais carentes, de não precisar pagar o IPTU. Infelizmente, a formalidade foi aprovada na Câmara, mas foi publicada já nos primeiros dias de janeiro, portanto, perde a validade legal. Infelizmente, nós não vamos poder fazer isso, embora, repita, seria uma grande justiça social para as famílias que possuem menos, mas não vai ser possível. Nós agora, por conta de vários caminhos que a gente está andando, não só melhorar as receitas, quer dizer, a arrecadação sem aumentar imposto, é proibido aumentar imposto, mas é preciso que a gente use bem o dinheiro público. Então, nós estamos agora, publicamos o Refis, ela tem uma validade de 3 meses, então, qualquer dívida de qualquer cidadão que tenha com a prefeitura, seja de IPTU, de ISS, o que mais for, ela vai ter isenção total, o perdão dos juros, e quem pagar de acordo com o que for publicado, vai ser divulgado isso, naturalmente a redução das multas que a lei manda ter, mas com o Refis aprovado pela Câmara vai ser possível fazer. Prefeito, o senhor fala em dívidas nunca antes vistas. Já se tem uma ideia do valor total de credores que a prefeitura deve? Já se tem esse valor? Nós estamos levantando todos os processos, todos os contratos, coisas que vocês não podem nem imaginar, mas para serem encaminhados ao Tribunal de Contas, à Câmara Municipal, naturalmente para dar os encaminhamentos que a lei manda ter. Né? Você não pode ser omisso naquilo que foi errado. O que é errado é dar conta de todo mundo. O prefeito Silvio Mendes deixou claro que no período da transição que não haveria aquela caça às bruxas, Lívia, o que não significa, na interpretação do prefeito, que tudo será colocado embaixo de um tapete. Ele está deixando claro
que todos aqueles contratos que estiverem sob suspeita, ao invés de serem pagos, serão analisados, eu diria. Exatamente, é uma ideia de punibilidade, não necessariamente de comprometer ou apontar dedos para quem quer que seja, mas de ter uma compreensão que exige ter uma fiscalização nessa nova gestão. É um outro gestor, são outras pessoas que fazem a composição da equipe técnica, então normalmente, necessariamente, vai haver sim uma averiguação do que foi feito e principalmente o que deixou de ser feito. É importante ter essa avaliação para que não haja nada suspeito acontecendo. Verdade. E vamos falando um pouco sobre refis. O refinanciamento é uma proposta para que as pessoas possam ajustar as suas dívidas. Quem tem alguma dívida com a prefeitura pode negociá-la através de um programa que lhe dá facilidades de negociação. Eu costumo ser um fã do refis, Lívia, de qualquer um, porque eu devo tanto que qualquer um, de alguma maneira, me pega. Então, tenho umas contas para ajustar. Olha lá, vamos lá. É mal de jornalista, então. Proposta de refis. Arrecadação de 35 milhões de reais. O início seria 1º de abril. 1º de abril seria a data para as pessoas aderirem ao refis. E como disse o prefeito, tem mais ou menos 3 meses para que seja feita esse trabalho de adesão. A duração aí de 3 meses. 35 milhões de expectativa de arrecadação. Não ficou claro na fala do prefeito, talvez esses levantamentos ainda estejam sendo feitos, Líbia, quanto é exatamente o tamanho do déficit na prefeitura nesse momento. O fato é que, de qualquer forma, você colocar 35 milhões nas contas da prefeitura através de um programa de refinanciamento, de um dinheiro que possivelmente as pessoas não pagariam, porque é uma dívida do passado, renegociariam de alguma maneira, deixariam para depois, você ter buscar essa receita que não estava prevista já é um grande ganho, né, para a prefeitura. Com certeza, porque já que até o momento seria 0, qualquer somatória a isso é extremamente importante e faz com que também compreenda a população de que esse lastro financeiro que seria arrecadado pela prefeitura também é em função de fazer com que a máquina gire, porque é uma renda, querendo ou não, passiva, já que faz com que essa população ela vá pagando a longo prazo, vá fazendo essa realização desse débito, então faz com que a prefeitura tenha aonde olhar, um horizonte para onde caminhar. Essa é a intenção. Esses 35 milhões não vão cair imediatamente na conta da prefeitura, mas é uma meta, é um objetivo, e faz com que essa funcionalidade pública possa ser executada dada a essa expectativa, né, essa meta financeira. Você usou o termo apropriado, é uma expectativa. Pode ser que receba até mais do que isso ou menos, mas a expectativa é de que pelo menos 35 milhões entrem nos cofres da prefeitura de dívidas do passado que a população pode negociar através dessa aprovação do refis na Câmara de Vereadores. A partir do dia 1º de abril começam as adesões. As pessoas manifestaram o interesse de participar desse refis. O prefeito também conversou com Tássio Cruz a respeito de um outro assunto, limpeza pública. Após fiscalização, a gestão municipal detectou diversas irregularidades na limpeza pública, segundo o prefeito. De acordo com o gestor, mais de 1.000 garis estavam recebendo sem sequer trabalhar. Acompanhe. Hoje de manhã, já cedo, nós discutimos com a questão da limpeza pública. O que foi que aconteceu? Tem um conflito que está sendo, inclusive, intermediado pela Justiça do Trabalho, o desembargador Manuel Adilson, que conhece e tem sensibilidade, mas deixaram uma dívida, olha só, uma dívida que não é para ser paga. Por quê? Porque a limpeza pública, que chegou a se gastar 25 milhões de reais por mês, e todo mundo sabe que a cidade estava suja, e nós baixamos para 17, né? Uma economia significativa. E fomos atrás, por que isso? Tinha aproximadamente 1.000 garis recebendo pagamentos sem trabalhar. A balança de pesagem dos caminhões que chegavam ao aterro sanitário não existia, era quebrado. E se descobriu que o sistema de medição eletrônica que media a pesagem dos caminhões, que tinha acesso para deixar lá, e se pagava através do peso, naturalmente, estava fraudado. Ora, como é que você vai pagar uma dívida que, assim, descaradamente era ilegal? Né? Então não vai ser pago, nós vamos ter que fazer um ajuste. Qual é o corte? Vai ter que ter um corte na despesa que está sendo devendo em dezembro, pagamos janeiro e fevereiro, mas as empresas, que é um consórcio do Ceará e do Pará, não pagaram os garis nem os caminhoneiros. Então é preciso que bote as coisas no lugar. Então pedi hoje que a Procuradoria do município e a ETUB, o Vicente, vá ao Tribunal do Trabalho, que obrigue o pagamento aos garis, que é quem faz a limpeza, e pagar os caminhoneiros, que é quem faz o serviço.
Então, todo dia tem esse tipo de conflito que não deveria existir. Duas questões trazidas pelo prefeito. Primeiro, servidores, os funcionários, não são servidores, funcionários das empresas que prestam serviço ao Estado não estavam recebendo dinheiro, a prefeitura pagava a empresa não repassava aos funcionários. E a outra coisa gravíssima é essa história de pagar por um peso de lixo que não era entregue, né? Uma alteração aí no peso, que, como você falava aqui nos bastidores, Lívia, uma denúncia grave que merece avanços nas investigações. Isso, gravíssimo, Joelson. Se existe, de fato, uma comprovação desse fato, é importante que haja uma formalização dessa denúncia, que seja levada ao Ministério Público, que seja investigado os responsáveis por isso, ou os autores desse tipo de contrato fantasma, colocando dessa forma. Então, é importante ter, sim, uma fiscalização e que sejam responsabilizados, né, por esse fator. Vamos aguardar, realmente denúncias graves feitas pelo prefeito. Agora, ele também comentou como é que está a questão da saúde na cidade de Teresina, no estado do Piauí, e falou sobre uma reunião que deve acontecer na próxima semana lá em Brasília. Está no dia 2 próximo, nós vamos ter com a bancada, o governador Rafael, confirmou presença, todos os 3 senadores, a bancada de deputados federais, para que a gente possa mostrar para ele as necessidades do custeio, do financiamento da saúde em Teresina. Tem dívidas, foi obrigado pela primeira vez a gente decretar estado de calamidade pública na saúde pública. É preciso resolver isso. Porque se não resolver, nós não vamos poder aumentar o número de leitos do HUT, que tem um déficit mensal de mais de 20 milhões de reais, e isso não é sustentável. Tem um problema lá da urgência na região sul, principalmente a superlotação da UPA, do Promorar e do próprio hospital. E o que tem garantido, que aí nós vamos fazer, porque a despesa é pequena e a gente pode suportar, é a casa de parto, uma maternidade mais simples, lá na região da Santa Maria da Codipe. Ali tem cerca de 70, 80 mil pessoas. Seria uma das maiores cidades do Piauí em termos de população. Então nós vamos lá para saber o que é que pode ter uma crise a ser resolvida com a questão do Hospital São Marcos, que está com muita dificuldade, e passa, naturalmente, pela compreensão do município que nós temos, do governo do estado que tem, e vamos sensibilizar o Ministério da Saúde. O ministro Padilha conhece Teresina, tem próximo, relações próximas, espero que a gente consiga resolver isso. Quando a gente assumiu a gestão do Sul, na época do professor Wall, depois Chico Gerardo, nós fizemos a primeira central de regulação de consultas e exames. Mais da metade das consultas que eram oferecidas não eram atendidas, mas eram pagas. Então, nós demos esse sistema para o Ministério da Saúde, que não tinha. Isso evoluiu, naturalmente foi feita as atualizações necessárias, e hoje o Estado tem a sua central de regulação, o município tem. A maior rede de assistência de Teresina é do município. Até disse para o professor Charles, para oferecer ao secretário Antônio Luiz, né, que faz um esforço imenso para tentar melhorar o acesso da população à saúde, que a gente entrega toda a produção de serviço, entrega até o HUT, todas as UBS, todo mundo. A Fundação Municipal de Saúde hoje é quase uma prefeitura, porque ela tem mais da metade dos servidores públicos. A gente entrega tudo, a central do Estado, desde que ele banca a folha de pagamento. Mas ele não aceitou. A agenda em Brasília e a situação da saúde. O governador foi perguntado hoje, agora há pouco na coletiva, a respeito dessa agenda em Brasília. Ele confirmou que vai participar, mas não deu precisão a respeito dessa data, né, que foi o dia 2, como disse o prefeito. Vamos ver. Não sei se é na próxima semana, eu estou dizendo. Essa agenda está sendo procurada com a bancada federal. No momento que for marcada, claro que a gente estará disponível. O governador fala rapidamente a respeito do assunto, diz que está disponível para fazer essa conversa com essa intermediação do Ministério da Saúde. O fato é que a conta está com a prefeitura e há esse impasse, né, que não é o de hoje, entre aquilo que deve ser conta do Estado, aquilo que deve ser conta da Prefeitura da cidade de Teresina, quando o assunto é saúde, Lívia. A tão falada e tão discutida gestão plena que as prefeituras possuem em referência à saúde. E aqui em Teresina é um desses casos que, inclusive, como histórico em relação à última gestão, teve uma grande dificuldade de comunicação com o Estado e com distribuição de responsabilidades. Então, desde o momento da transição, houve um encontro constante da equipe técnica do Estado do Piauí, da saúde, com o do município, para poder entender como chegar em um senso comum, em um ponto comum, para fazer com que o atendimento da HUT, que é um centro hospitalar
que abrange todo o estado, não somente o município de Teresina, e faz com que seja necessário haver, sim, uma injeção de subsídios, uma injeção de insumos para aquela área hospitalar, para que haja uma capacidade de atendimento não somente ampliada, mas qualificada para os teresinenses e para os piauienses como um todo. Os piauienses que procuram também a cidade de Teresina.